Agora, falando de outro mecanismo que seria progressivo, que seriam os mecanismos de corrosão. Assim, quando a gente fala de corrosão, existem diversas formas de corrosão. Então, a gente vai falar sobre alguns casos aqui e tentar mostrar como que alguns casos podem acontecer, né? Então, um processo corrosivo ele pode gerar grandes perdas de material sem uma perda imediata de performance. Por exemplo, quando eu tenho aqui nesse caso dessa ponte, onde eu estou tendo uma grande perda de material, mas eu estou tendo uma corrosão generalizada. Então, eu estou tendo uma perda uniformemente distribuída, né? Então, não tem uma perda de performance imediata. Então, demora um tempo e eu consigo monitorar. Isso é o interessante de uma corrosão generalizada. Eu consigo monitorar a taxa de corrosão e eu consigo prever daqui a quanto tempo eu preciso fazer alguma coisa para que essa ponte aqui, por exemplo, não caia. Tá? Mas, dependendo do material, se for um material que sofra passivação, como por exemplo um aço inoxidável, eu geralmente ocorre um processo localizado, onde a perda de material não é grande, mas ela é muito localizada. E como ela é muito localizada, ela rapidamente faz com que o componente perca sua performance. Ou seja, é uma falha muito mais imprevisível do que uma corrosão generalizada. Por exemplo, aqui nesse vaso, ele nem parece ter nenhum problema, mas quando a gente enche ele de água, você vê que está vazando por diversos furos. Então, assim, apesar de não ter uma perda de material muito grande, você tem uma perda de performance, porque ele não consegue mais reter o líquido, por exemplo, aqui. Então, vamos lá, aqui nesse caso, quando a gente está falando de corrosão, é importante a gente sempre pensar a propriedade requerida. Quando a propriedade requerida é uma proteção contra a corrosão, podem existir a proteção contra a corrosão de diversos tipos, né? Nesse caso aqui específico, a gente está tratando que isso aqui era o interior de uma válvula, né? E essa válvula, a gente pode ver que ela era pintada, então ela tinha uma camada que fazia uma barreira física que isolava o material, que era um aço carbono, do meio, e aí essa válvula ela sofreu uma perda de espessura até o momento em que teve um vazamento através da seção. Por quê? Porque a barreira física, que era o revestimento, ele não suportou a água do mar, né, que nesse caso aqui era a água do mar, e acabou permitindo o contato entre o meio corrosivo, água do mar, e o material aço carbono. E aí, ou seja, eu tive um dano que foi o afinamento, o mecanismo que foi uma corrosão generalizada, né? E a propriedade requerida era a proteção contra a corrosão, que nesse caso não era dado pelo material, e sim pela pintura que estava aqui, que não conseguiu suportar a operação. Então, quando a gente está falando de corrosão localizada, né, que seria um dano causado pelo meio, nós estamos falando de materiais que formam óxidos protetores, ou seja, materiais cuja forma de proteção contra a corrosão é dada pelo próprio material, geralmente, ou por um meio que consiga formar esse óxido protetor, né? Mas, na grande maioria dos casos, pelo próprio material, por exemplo, os aços inoxidáveis. E essa corrosão localizada ela ocorre quando a barreira protetora ela é rompida e existem alguns aspectos alguns efeitos que podem gerar a ruptura dessa barreira protetora. Podem ser efeitos metalúrgicos, como composição química, ou uma estrutura não adequada que fazem com que os óxidos não se mostrem estáveis, geralmente está relacionada mais com uma corrosão intergranular.
efeitos de superfície, como por exemplo erosão, onde o seu filme passivo está sendo constantemente removido, pitches, onde por algum efeito do meio, por exemplo, um meio muito agressivo, faz com que existam rupturas localizadas do seu filme passivo e gerando pontos de corrosão, ou frestas, que são quando o seu filme, você tem uma fresta, ou seja, um crevice, que seria um local onde você tem uma baixa aeração, você vai acabar gerando, dependendo do tamanho da sua fresta, quando você acaba gerando uma diferença de aeração dos meios, e aí essa diferença de aeração acaba gerando uma pilha galvânica entre o interior da fresta, que está com baixa oxigenação, e por isso acaba sendo um anodo, e o exterior da fresta, que seria a solução em si, que acaba sendo o cátodo. Então você acaba tendo um processo corrosivo dentro da fresta, no anodo, acontecendo muito rapidamente, né? Ou você pode ter efeitos de tensão, que seriam as tensões atuantes no material que vão acabar rompendo o filme. E aí, a partir desses tipos de efeitos, você tem alguns... quando você tem tensões cíclicas, por exemplo, você pode ter um aspecto de corrosão-fadiga. Quando você tem tensões estáticas, você pode ter um aspecto de corrosão sob tensão, por exemplo, ou uma fragilização pelo hidrogênio. Então, assim, esses efeitos podem gerar simplesmente uma corrosão localizada, né? Ou seja, uma perfuração por um pitch, ou ela pode gerar, quando associada com outros tipos de efeitos, né, principalmente relacionados a tensões, que vão romper o filme, pode gerar outros mecanismos de dano. E aí é importante você conseguir entender e mostrar as evidências de cada mecanismo que está se formando e por que eles se iniciaram. Então, mostrando lá por exemplo, aqui na verdade está uma curva de potencial contra corrente, onde se você for polarizar um material tipo um aço inoxidável, ele vai ter primeiro uma corrente de ativação que vai gerar um filme passivo. Esse filme passivo vai fazer com que a corrente está diretamente relacionada com a taxa de corrosão. Então, essa curva aqui ela tem um aumento de corrente. Imagina que eu tenho um material nu ali, boto um potencial nele, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma correntezinha que vai gerar um filme passivo. Então, ele vai ter uma corrente de ativação que vai gerar o filme passivo, que vai passar a diminuir a corrente. Quando diminuiu a corrente, eu vou entrar na minha zona de passividade, que seria uma região onde o meu filme passivo está estável. E se eu for aumentando muito, daqui a pouco pode acontecer duas coisas. Ou eu posso passar a ter pitches, ou seja, rupturas localizadas no meu filme, ou pode ser a transpassividade, que seria também, pode acontecer também a dissolução da própria água na superfície do meu material. Mas, enfim, pode existir regiões onde o meu óxido passivo ele se rompa. Por exemplo, quando a gente está falando de um aço inoxidável, né, seriam aços com mais de 12% de cromo, que eles formam óxido de cromo naturalmente, ou você pode forçar eles aplicando um agente oxidante que vai fazer com que a superfície se oxide e gere esse filme passivo. E esse filme ele é protetor. Então, ele acaba, quando ele se forma, ele vai estar passivo. Se, por algum motivo, algum dos motivos que eu citei no slide anterior, esse filme se romper, duas coisas podem acontecer. Uma, o meio consegue ser suficientemente oxidante para o filme se reformar, ou seja, acontecer a repassivação
Vai depender do meio ser oxidante o suficiente para isso e do material ter a composição química necessária para conseguir fazer isso também. Ou vai acontecer um mecanismo de dano, que seria uma corrosão localizada onde está acontecendo essa ruptura do filme. A partir disso, vai gerar alguns possíveis mecanismos de dano. Aqui, então, seria um desenhozinho esquemático, né, dos possíveis mecanismos de dano. Seriam, por exemplo, uma corrosão fadiga, que vai ter esse aspecto de umas trincas mais preenchidas por óxidos e mais retas, né. Eu posso ter a corrosão sob tensão, um mecanismo de corrosão sob tensão transgranular, ou um mecanismo de corrosão sob tensão intergranular. Eu posso ter entrada de hidrogênio, e aí essa entrada de hidrogênio vai gerar diversos outros tipos de danos, trincas, bolhas, enfim, vou até dar uma passadinha nisso daqui a pouco. Eu posso ter um processo por frestas ou um processo de pitch. Então, a passivação perdida por ação de tensões, ela vai poder gerar, então, a corrosão fadiga, quando estiver associada a tensões cíclicas, e fragilização pelo hidrogênio, ou corrosão sob tensão, quando estiver associada a tensões estáticas. Então, como que acontece essa perda de passivação, e aí quais são os efeitos que podem acontecer? Se a gente estiver pensando agora no material que está sendo tensionado, né? Então o material está lá sendo tensionado, eu tenho aqui então as tensões aplicadas, e aí o meu filme passivo aqui na superfície. Se esse filme passivo se rompe, eu vou expor o material ao meio. Quando eu estou expondo o material ao meio, eu começo a ter um processo de corrosão. Esse processo de corrosão, ele vai acabar sendo, se ele não conseguir repassivar, ele vai acabar sendo continuado e aí vai se aprofundando. E aí, quando ele começa a se aprofundar, tem alguns efeitos que podem acontecer. Por quê? Porque durante um processo corrosivo eu tenho as reações anódicas, por exemplo, a oxidação do ferro, e as reações catódicas, que é a geração de hidrogênio, porque o elétron gerado pela oxidação do ferro tem que ser consumido por alguém. E ele é consumido pela geração catódica, que geralmente é a redução do hidrogênio. Ou seja, se eu tenho um meio aquoso, eu acabo gerando bolhas de hidrogênio gasoso quando o hidrogênio que eu formo consegue se recombinar e sai no formato de bolhas. O primeiro efeito, que seria o efeito anódico, seria um efeito de dissolução do ferro, vai gerar um aspecto de corrosão sob tensão intergranular. Por quê? Então, quando há uma predominância da reação anódica, e apesar de o material como um todo, ele está na região passiva, às vezes o contorno do grão ele pode se encontrar numa condição ativa, enquanto o núcleo do grão ele vai estar numa região passiva. E aí, o que acontece? Eu tenho uma corrosão preferencial nos contornos dos grãos. E aí, isso aí vai gerar um aspecto de trinca de corrosão sob tensão intergranular. Por quê? Porque o meu contorno do grão está sendo o meu anodo. Então, aqui é como se fosse assim, aqui é o meu material, e aí o grão está aqui numa região passiva, enquanto o contorno está aqui numa região ativa, na verdade. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso que isso aconteceu, onde eu tenho aqui então, uma corrosão de um tubo de cobre, de aquecimento, né? E aí aqui você está tendo um processo de corrosão sob tensão, e você olhando a fratura, pegando essa trinca aqui, abrindo, olhando a fratura disso, você vê um aspecto totalmente intergranular. Então, aspectos intergranulares, isso aqui são aspectos intergranulares de fratura quando você olha através do microscópio eletrônico de varredura. Ou você pode ter uma corrosão sob tensão transgranular, que está mais relacionada
com o efeito catódico da corrosão sob tensão, ou seja, quando o hidrogênio que é formado pela reação catódica, ele não vai embora, ele na verdade entra no material, ele entra e começa a gerar processo de fragilização do material. Então ele acaba gerando, o material acaba ficando frágil e sem capacidade de deformar plasticamente. Então quando há essa predominância da reação catódica, há um acúmulo de hidrogênio na superfície, gerando um gradiente de concentração do hidrogênio atômico entre a superfície e o interior do material, e isso gera a difusão de hidrogênio para o interior do material e a sua migração para as áreas mais tensas, ou seja, na ponta de uma trinca, na ponta onde tem algum concentrador de tensão, gerando pequenas rupturas frágeis, onde está encharcado de hidrogênio. Então eu acabo tendo múltiplas pequenas fragilizações, e aí o hidrogênio vai se movimentando e você vai tendo fragilizações, e então isso acaba gerando como se fosse uma rede de trincas transgranulares, que é característico de uma corrosão sob tensão transgranular. Então teria esse aspecto aqui. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de falha, um boiler de aquecimento de água, que operou 8 meses em ciclos de temperatura entre ambiente e 80 graus Celsius, e ele ficava enrolado nessas mantas, essas mantas para poder manter o calor, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a apresentar vazamento, e aí quando a gente foi olhar, o vazamento na verdade eram múltiplas trincas, e como eu falei, essas trincas elas têm um aspecto bem característico, né, de corrosão sob tensão. Então o dano eram trincas, o mecanismo era uma corrosão localizada gerando corrosão sob tensão. Agora a propriedade que faltou foi a proteção contra a corrosão em um meio que deveria ser inerte, mas estava contaminado. Por quê? Porque essas lãs elas acabam estando contaminadas com cloretos. E aí, quando você tem esses ciclos de temperatura ambiente e 80 graus Celsius, você acaba, quando resfria, você acaba gerando líquido, né? E aí esse líquido, o cloreto, ele dissolve o cloreto e aí acaba ficando na superfície do material. O cloreto com meio aquoso. Aí daqui a pouco eu aqueço, esse líquido ele evapora, aí daqui a pouco eu resfrio, e aí o líquido evapora, mas o cloreto fica. Aí daqui a pouco eu tenho mais líquido, e aí eu vou tendo concentração de cloretos até o momento em que a minha concentração de cloretos na superfície do material está muito alta. E quando a concentração de cloretos fica muito alta, você acaba deixando, por exemplo, um ácido inoxidável 304, que era esse caso, ele fica suscetível à corrosão sob tensão. Então, acabou que o ambiente ali, debaixo do isolamento, que era para ser um ambiente inerte, ele estava contaminado com cloretos, e esses ciclos de aquece e resfria geraram concentrações de cloretos e esse cloreto ele acaba rompendo o filme passivo, gerando trincas de corrosão sob tensão. Aqui é um outro material de um parafuso, um estojo de AES 304 encruado, que ele estava operando no meio com cloretos, e aí você viu, ele sofreu ruptura. Aí, então, o dano foi uma ruptura, só que aí quando a gente foi fazer uma metalografia, a gente viu aqui que tinha, então, múltiplas trincas ramificadas, típicas de corrosão sob tensão por cloreto. E a propriedade que era requerida era uma resistência ao meio e a estabilidade do filme passivo. Por quê? Porque era para esse material, esse parafuso, ele um estojo, na verdade, ele estava operando numa situação que ele deveria ter uma resistência ao meio. Só que o 304 encruado não tem resistência ao meio do tipo, por exemplo, água do mar. Então, é uma propriedade que, por projeto, na verdade, não estava tão adequada assim essa seleção desse material para esse meio, né? Principalmente ele estando encruado, o que aumenta muito a chance de ter
esses problemas de corrosão sob tensão. Aqui é uma metalografia, né, uma montagem de várias fotos por microscopia óptica, né, montando o parafuso como um todo, e a gente consegue ver como é grande a rede de trincas que se forma durante o processo de corrosão sob tensão, né. Outro problema que pode acontecer quando você está no meio é esse aqui, que a gente vai observar nessa falha aqui, que seria, nesse caso aqui, na verdade você tinha um componente que era de inox 316 e ele ia operar com proteção catódica, então ele estava ok, ele ia operar com proteção catódica, não tinha problema nenhum, ele foi especificado corretamente, tudo mais, mas o pessoal terminou de fabricar e aí isso aí ia para a operação, mas antes de ir para a operação o pessoal deixou isso no porto, meio que boiando, esperando para ir para a operação, só que esqueceram de ligar a proteção catódica enquanto ele estava esperando, na verdade. E aí, por não estar com proteção catódica, e por se tratar, nesse caso, de um 316, o 316 não vai ser resistente ao meio, por exemplo, água do mar. Então ele vai sofrer perda de passivação. E aí ele, principalmente em regiões de fresta. Por quê? Porque a fresta ela intensifica sempre o meio. Então, por exemplo, se eu tivesse que ter fresta ou pitch, a fresta vai acontecer antes do pitch. Então, nesse caso aqui eu tive fresta em duas posições. Aqui onde eram essas porcas, né? E aí eu tive fresta. E aqui tinha como se fossem uns bujões aqui. E dentro dessa câmarazinha tinha vários componentes eletrônicos. E os bujões até se perderam, né? Os bujões que ficavam aqui assim eram como se fossem uns bujõezinhos aqui. Eles se perderam. E a corrosão por fresta corroeu tudo aqui em volta e gerou o furo que entrou água do mar nessa parte interna, que era um monte de eletrônicos, e aí perdeu tudo. Então aqui o que a gente teve? Foram danos que foram pitches e frestas, o mecanismo foi uma corrosão localizada, e a propriedade requerida era uma proteção contra a corrosão, mas que nesse caso era dada não pelo material, mas por uma proteção catódica que esqueceram de ligar enquanto o componente estava somente esperando para ir para a operação. Então aqui, esse caso é um caso que a gente tem uma ramificação. Imagina uma tubulação maior, onde você tem uma ramificação soldada. Essa ramificação geralmente fica presa a algum equipamento de medição, ou uma outra linha pequena, enfim. E aí, essa ramificação, ela teve um pitch de corrosão. Provavelmente porque ela estava exposta a um ambiente salino, e acabou sofrendo algum tipo de concentração do teor de cloreto, que é normal em ambientes, por exemplo, salinos, onde você tem cobertas, né? Porque quando você não está coberto, você tem a água da chuva, essa água da chuva, você tem cloreto ali e tal, e a água da chuva lava tudo quando cai. Mas se você estiver coberto, a água da chuva não lava a água da chuva. Então acaba que você acaba tendo uma concentração de cloretos cada vez maior, e aí pode gerar pitches de corrosão. Nesse caso aqui, a gente vê a superfície aqui, então a gente vê que teve um processo de corrosão ativa, porque está revelando até a estrutura do material, né? A superfície, e tem esse pitch, e tem pitch aqui. Ou aqui, e aí aqui, por exemplo, está vendo aqui, esse aqui por dentro, é como se eu estivesse olhando esse tubo aqui por dentro, eu estou vendo aqui a trinca que apareceu e que foi o que gerou o vazamento. Só que essa trinca, a gente cortou aqui, abriu a trinca e olhou a superfície de fratura da trinca. Na superfície de fratura da trinca, a gente viu que tinha esse ponto de iniciação, que era um pitch de corrosão, e depois, que ampliado seria isso daqui, mas depois teve uma fratura
por fadiga. Então, aí teve uma junção dos dois problemas. Você teve o pitch de corrosão, que gerou um concentrador de tensão. E um dos grandes problemas dessas linhas, essas tubulações de maior diâmetro com ramificações, é que a ramificação geralmente tem um flange ou um equipamento na ponta, e aí fica pesada a ponta. E qualquer coisa, qualquer vibração na linha, acaba sendo intensificada nessa ramificação e gerando vibrações na ramificação, o que gera tensões cíclicas, e essas tensões cíclicas geram fadiga, principalmente quando eu tenho um ponto de corrosão. Então aqui nesse caso eu tive um pitch de corrosão que iniciou tudo e depois uma propagação por fadiga. Então, aqui eu tive um efeito do meio associado às solicitações mecânicas. Aqui um outro aspecto esse aqui é um efeito de corrosão mais fadiga. No que a gente viu anteriormente foi corrosão e depois fadiga, basicamente. Quase não se misturou, foi um pitch de corrosão e depois fadiga. Nesse aqui é um processo onde a corrosão intensifica a fadiga que intensifica a corrosão. Um intensifica o outro, na verdade, né? Então, isso aqui é uma rosca de um material de aço carbono que, após 30 anos de operação, começou a meio que romper a rosca, né? Que nem está aparecendo aqui nessa foto. E aí a gente foi ver, a gente viu que a rosca rompida, ela tinha esse aspecto aqui, né? Então, assim, já tinha completamente sido rompida. Então, ele tinha caído esse pedaço. Mas os filetes adjacentes já tinham trincas. E as trincas tinham esse aspecto aqui, que seriam justamente trincas que estão planas, preenchidas com óxidos e múltiplas trincas. Aqui tem até 1, 2, 3 trinquinhas aqui. Então, isso aqui é um aspecto típico de corrosão-fadiga, ou seja, eu tinha esforços para abrir o esforço aqui, né? Na verdade, um esforço que era feito aqui, acabava tendo uma componente de abrir isso aqui, né? E tinha aqui algum fluido que era um pouco corrosivo. Então, teve aqui a exposição aqui a esforços cíclicos e ao meio corrosivo. Então, eu gero uma trinca que está preenchida com óxidos e ao mesmo tempo submetida à fadiga. Então, acaba sendo um processo de corrosão-fadiga. Então, aqui o próximo caso é esse caso aqui de tubos de serpentina de aquecimento de óleo, que é uma liga de cobre-alumínio. E aí, esse tubo aqui, na verdade, ele fica lá, tem o navio, né? E aí ele vai pegar o óleo, e aí esse navio ele tem que armazenar o óleo até que ele consiga fazer o offload, né? Exportar esse óleo. Então, só que para poder manter esse óleo fluido, você acaba tendo serpentinas de aquecimento nos tanques para poder ele conseguir ficar aquecido e manter uma certa fluidez, né? Só que, e aí para isso você passava água aquecida no interior do tubo. Só que aí começou a ter o vazamento de água dentro do óleo, o que não é uma coisa desejável. E aí viram que nas serpentinas, nas curvas das serpentinas, estavam tendo múltiplas trincas, né, diversas trincas, e aí mandaram para a gente analisar. As trincas, a gente viu que elas, na verdade, tinham um aspecto de ter um processo de corrosão aqui de um dos lados, né? Então, aqui, se a gente olhando a micrografia da seção longitudinal, a gente via que tinha uma corrosão intergranular pela superfície externa, a superfície externa que estava em contato com o meio, né, com o óleo, mas, na verdade, o dano foi um processo de corrosão sob tensão intergranular vindo da superfície interna. Então, assim,
O problema, na verdade, veio da superfície interna, que seria o contato com a água aquecida. E aí, então aqui a gente teve um problema do meio, mais a tensão, mais o material. Mas quando a gente está falando de uma fratura por corrosão sob tensão, a corrosão sob tensão ela é muito, muito conhecida. Então, na verdade, se você, na hora do projeto, você olhar exatamente a região, qual seria o seu meio, você conseguiria evitar a corrosão sob tensão na maioria dos casos. Por exemplo, se você visse que para ligas de cobre você tem corrosão sob tensão em meios, por exemplo, com amina, em meios com amônia, meios com nitratos, meios com nitrato aquoso ou com nitritos aquosos, ou meios com vapor. Então, se você tiver um meio com vapor numa liga de cobre, você pode gerar corrosão sob tensão. E aí aqui nessa tabela que é do Metals Handbook volume 13, ele tem para vários materiais, para ligas de alumínio, aço carbono, ligas de cobre, ligas de níquel, aço inoxidável austenítico, duplex, martensítico, ligas de titânio, ligas de zircônio. Então tem para vários materiais e vários meios, onde mostra cada combinação se gera ou não trincas de corrosão sob tensão. Então, agora aqui, um parafuso o próximo caso, que seria um parafuso de aço baixa liga submetido à proteção catódica. O dano foi a ruptura, né? Só que essa ruptura é uma ruptura relativamente frágil, né? E quando a gente faz a metalografia, a gente vê que tem múltiplas trincas. Aí a gente acha meio estranho, mas aí a gente vai fazendo. A gente vai olhar a microestrutura do material e a gente vê que é um parafuso, na verdade, que ele está bandeado. E essas bandas de segregação acabam gerando regiões com uma temperabilidade maior, né? E essa temperabilidade maior, ela acaba gerando regiões com durezas maiores. Então, se a gente fizesse, fazendo aqui uns pontinhos de microdureza entre as bandas de segregação e fora da banda de segregação, a gente via que tinha uma diferença de dureza de 360 vickers para 500 vickers dentro da banda. E 500 vickers já é uma dureza que vai acabar podendo ser fragilizada pelo hidrogênio. Então aí a gente já começa a ligar um alerta, né? Então a gente teve o dano, que foi uma ruptura, o mecanismo que se a gente olhar, essas trincas eram trincas intergranulares e acontecendo principalmente em regiões de segregação. Ou seja, típico de um mecanismo de fragilização pelo hidrogênio, e a propriedade requerida era a resistência ao meio de operação, que tinha uma proteção catódica. Então, assim, a proteção catódica gera hidrogênio naturalmente. Quando você está tendo um processo de proteção catódica, você gera hidrogênio. Então, por isso que para a proteção catódica, hoje em dia se utiliza materiais que tenham dureza inferior a 32 ROC, né? Antigamente era 35, mas agora já está se utilizando 32, e geralmente se faz até um processo de qualificação desses estágios da matéria-prima para poder garantir que essa matéria-prima não vai ter uma grande segregação de bandas de segregação, porque você pode ter até uma dureza macroscópica ok, mas ter bandas de segregação com dureza microscópica muito alta, e aí isso também poderia gerar uma fragilização pelo hidrogênio. Então a gente falou lá de efeitos de solicitações mecânicas que podem gerar fratura frágil, fratura dúctil, fratura por fadiga. Aí a gente falou de efeitos do meio,
que podem gerar corrosão generalizada, corrosão localizada. Aí depois, dentro de corrosão localizada, falamos de diversos outros tipos de mecanismos de danos, né? E agora a gente estaria falando dos efeitos da temperatura. E o que pode acontecer quando a gente tem esses efeitos de temperatura? Um dos casos a gente pode ter efeitos imediatos, que seria, por exemplo, quando a temperatura acaba excedendo a temperatura de transformação do material, né? Então, se ela excede a temperatura de transformação do material, eu acabo tendo uma mudança da microestrutura e aí eu posso gerar ou uma ruptura dútil, né? Porque muda a propriedade, já que eu mudei a microestrutura, ou eu posso, depois de um resfriamento, gerar uma microestrutura muito dura e poder acabar até gerando uma ruptura frágil depois, porque se eu tiver um aquecimento seguido de um resfriamento, posso gerar uma microestrutura dura e frágil. Ou, se eu aquecer demais e austenitizar, eu posso ter um sobrecarregamento, porque mudei a microestrutura. Então, assim, podem ter alguns efeitos imediatos. Outro efeito é se eu vou aumentando se eu tenho uma tensão um pouquinho mais elevada, e aí a temperatura, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou reduzindo a tensão limite de escoamento e limite de resistência. Se a tensão limite de escoamento e resistência diminuem mais do que a tensão aplicada, eu posso ter um efeito de sobrecarga dútil instantânea, ou seja, isso seria efeitos imediatos da temperatura. E mais comum, né, até para equipamentos que trabalham a quente, são esses efeitos de acúmulo de danos devido ao trabalho a quente. Esses acúmulos de danos geralmente estão associados à evolução da microestrutura, ou seja, degradação de constituintes, principalmente quando você está trabalhando aí com tubos que são ferrítico-perlíticos, a degradação a perlita, né, que são lamelas de ferrita mais cementita, ela acaba se degradando porque esse constituinte lamelar não é o mais termodinamicamente estável. Então, o mais estável seria eu ter glóbulos de cementita numa matriz de ferrita. Então, quando eu dou temperatura e tempo para isso acontecer, eu estou dando energia para a microestrutura ir para o estado mais estável possível. O estado mais estável possível seria esses glóbulos de cementita com uma matriz de ferrita, que tem uma propriedade mais baixa do que se fossem lamelas de ferrita e cementita, tá? Ou seja, eu acabo tendo uma degradação desses constituintes e com isso eu posso ter uma redução das propriedades mecânicas. Outro efeito de acúmulo de danos seria a fluência, onde eu vou ter uma deformação com o tempo de operação em alta temperatura, mesmo com uma tensão baixa. E isso aí eu vou tendo através do efeito de movimentação de contornos, principalmente primeiros contornos triplos, e aí eu começo a ter micro vazios de fluência. Esses vazios vão se unindo, gerando trincas, e aí depois essas trincas crescem até gerar a ruptura do material. Então, isso seria a fluência. Ou eu posso ter acúmulo de danos através do meio. Por exemplo, se eu tenho um meio oxidante, eu posso ter uma oxidação do material. Ou um meio com enxofre, eu posso ter uma sulfidação. Ou se eu tiver um meio com hidrogênio, eu posso ter uma descarbonatação, porque o hidrogênio poderia entrar no material, se combinar com o carbono do próprio aço e aí gerar metano, mas aí ao gerar metano ele está retirando o carbono do aço, então eu estou descarbonatando o material. Ou, por exemplo, eu posso ter também efeitos de carbonatação, quando eu tenho uma atmosfera rica em CO, que eu acabo dependendo do balanço de CO a CO2, eu acabo gerando uma atmosfera rica em carbono,
que esse carbono acaba entrando, se combinando com o material e gerando uma carbonetação superficial. Então vamos ver alguns efeitos disso daí. O primeiro efeito, que seria o efeito da evolução da microestrutura, seria a degradação dos constituintes. Então, assim, isso aqui, se eu for olhar, seria um efeito um material novo, né, o A. O B seria 15% da sua vida consumida, 30%, 50%, 70% e próximo a 90% da sua vida consumida, ou seja, em alta temperatura, né? Isso daí é porque você está tendo uma degradação da perlita. Primeiro ela começa a se esboroar, né? Ela deixa de ser lamelas e começa a ser pequenos glóbulozinhos, e aí você não consegue nem mais distinguir o que é ferrita e perlita. Isso daí seria a degradação dos constituintes microestruturais. Agora, nesse caso aqui, que eu tenho tubos de caldeira, tubos de superaquecedor de T11 de uma caldeira, né? E aí esses tubos eles acabaram ficando com uma camada de óxidos muito espessa, que atuou como uma barreira térmica, levando a um superaquecimento do aço, né, do material, e a nucleação de vazios que se alinharam e formaram trincas. Isso aí é típico do mecanismo de fluência, porque esses óxidos acabam atuando como barreira térmica, e aí o tubo passa a operar numa temperatura superior àquela esperada em projeto. Então ele acaba sofrendo um mecanismo de fluência. Aqui já é um outro caso também de fluência, mas de um tubo de aço HP, né, com nióbio. Esses HP são tubos com 25 de cromo, 35 de níquel, 1 de nióbio. É um tubo de alta liga, né, mas que é para ser resistente a alta temperatura, mas que acabou operando numa temperatura acima do recomendado, e aí começou a ter vazios de fluência. Esses vazios começaram a se unir, gerando trincas, até gerar o vazamento. Aqui o vazamento ou a trinca passante no material. Então aqui são, na verdade, as etapas do processo de fluência, né? Então você tem a etapa como se fosse 0% da sua vida consumida, 25% é quando você começa a ter vazios, 50% os vazios vão crescendo, depois os vazios começam a se interligar e gerar trincas, as trincas começam a crescer até o momento que vai gerar a ruptura. Então esses aqui seriam associados ao gráfico, né? A deformação e o tempo que você tem. E o que acontece até chegar à ruptura. Outro efeito que o meio pode gerar seria um efeito de uma corrosão a quente, né? Que nesse caso aqui gerou uma carbonetação. Então, como eu falei, quando você tem uma atmosfera contendo hidrocarbonetos ou monóxido de carbono, que são agentes carbonetantes, ocorre essa corrosão a quente, que na verdade uma corrosão química, onde a troca de elétrons gera uma carbonetação do material, e aí o material, quando ele está carbonetado, ele fica mais suscetível a ser removido, né? Porque ele acaba ficando uma camada de carbonetos, e aí acaba sendo removido isso daqui por uma oxidação. Então aqui você está vendo o dano, e aqui numa metalografia, toda essa parte escura são carbonetos, que quando a gente faz o ataque químico para revelar a microestrutura, o carboneto acaba ficando escuro dessa forma aqui. O dano, ao contrário da carbonetação, seria a descarbonetação, que ela ocorre geralmente pelo ataque pelo hidrogênio, ou quando você tem um excesso de CO2. O que acontece? O material acaba, o hidrogênio entra no material e ele acaba utilizando o carbono do material para formar metano, e aí ele deixa o carbono do material sai do aço e gera metano. Então ele acaba gerando até pequenas
trincas internas, né, por causa da pressão de metano, porque o metano, quando ele se forma, ele acaba ficando preso no material, né, mas é característico desse tipo de trinca que ele tem uma descarbonatação ao redor da trinca. Por quê? Porque o carbono dessa região ali foi utilizado para gerar o metano, no caso. E aí acaba tendo trincas e o material perde propriedade mecânica, porque o carbono é um elemento endurecedor e sem o carbono ele perde propriedade mecânica nessa região. Então, vamos lá, fazendo um resumo de tudo que a gente observou aqui, a gente viu que as análises metalúrgicas de falha, elas estão baseadas, elas têm uma parte de resultados objetivos e uma parte de interpretação. A primeira etapa a gente viu lá que é obter o máximo de informações possível. E a partir disso, quando você começa a análise mesmo, você precisa ter a parte dos resultados objetivos, que seria a caracterização dos materiais e a caracterização dos danos. Na caracterização dos materiais, você vai tentar entender o que é aquele material, então você vai fazer o que você conseguir de análises possíveis, né? Tipo, você vai conseguir fazer tração, dureza, micro, impacto, ensaios de corrosão. Então você vai realizar ensaios para poder entender o que é aquele material e como ele deveria se comportar nas condições ideais, né, que são os ensaios, tá? E quais as propriedades que ele tem. E o que deveria... E aí você começa a poder juntar as coisas, né? Porque aí você consegue pensar o que deveria ser o material para atender aos requisitos. Então, se você tem uma especificação do material, você consegue pegar, fazer os ensaios mecânicos e comparar com a especificação e ver se ele está atendendo ou não aos requisitos do projeto. E, então, assim, se ele não está atendendo, já é uma grande evidência de que possa ter tido alguma propriedade algum requisito que ele não conseguiu atender, entendeu? Já na caracterização dos danos, você precisa entender primeiro qual foi o dano, né? Então, através da análise das informações, o visual, alguns ends, você precisa primeiro verifica se é uma trinca, uma fratura, um desgaste, uma deformação, o que aconteceu, qual foi o dano, né? Depois você vai ter as análises daquele mecanismo de dano, né? Então você vai ter análise por MEV, análises microestruturais, para poder tentar entender qual foi o mecanismo de dano em si e a partir disso saber qual foi a propriedade que foi exigida, mas não foi atendida. Entendeu? Então qual foi a propriedade que a utilização solicitou ao material, mas que ele não tinha. E aí, a partir disso, você consegue, tendo esses resultados desses objetivos da caracterização dos materiais, da caracterização dos danos, fazer a interpretação, né, dos resultados e aí, que seria uma coisa que exigiria uma qualificação, exige estudo, porque precisa estar baseado em evidências da literatura, né? Você conseguiria fazer essa avaliação e entender por que o material não é o que deveria ser, ou se o material é o que deveria ser, pela especificação, né? Porque ele não apresentou a propriedade que foi exigida, o material é adequado para aquela aplicação ou não é. Então, assim, você começaria a responder as perguntas que são as perguntas cruciais para você poder chegar ao resultado das causas da falha, né? E aí você começando a responder essas perguntas, você poderia passar para as causas da falha ou até a causa raiz da falha, se estaria associado ao projeto, né? Ou seria um projeto inadequado, uma má seleção, a fabricação, seria uma matéria-prima inadequada ou práticas inadequadas, né? Principalmente aqueles processos especiais que eu comentei, ou se estaria relacionado a um problema de uso
em condições fora das premissas de projeto, algum acidente, alguma manutenção mal feita, alguma coisa que ocorreu durante a operação do material. E aí, a partir disso, você conseguiria direcionar muito melhor para onde a causa do problema foi, né? Se foi para a parte de projeto, fabricação ou operação. E sempre pensando, né, nessa coisa de que o material precisa, todo componente ele tem uma vida, né? Essa vida parte do projeto, fabricação, teste e operação. E aí você precisa ter os requisitos para cada etapa e se esses requisitos não forem atendidos, ele pode sofrer a falha em várias dessas etapas. Então, até a informação de em que etapa isso aconteceu é importantíssima até para facilitar a sua análise, né? Então, para identificar o mecanismo de falha, é importantíssimo preservar o material que falhou, né, de efeitos mecânicos ou do tempo, pois amassamento, corrosão ou impregnação podem impedir a análise metalúrgica, né, porque você vai estar mascarando as evidências, e a análise metalúrgica da falha ela permite determinar os mecanismos de falha, se forem retiradas amostras das regiões certas e estas forem corretamente preservadas. O material sempre vai revelar o que sofreu, mas a interpretação destes mecanismos e a definição das causas da falha existe muito mais do que ensaios para caracterização metalúrgica. Exige conhecimento da operação, avaliação dos esforços, o estudo de falhas em condições similares sempre dá uma ajuda nisso daí. Então, basicamente, você precisa saber não só a metalurgia para você poder entender o que o material está te dizendo, mas você precisa saber olhar no local certo. Não adianta você fazer todas as análises, ter todos os equipamentos, mas estar olhando numa posição errada ou estar olhando uma consequência em vez de uma causa. Então, é muito importante ter experiência na análise da falha para poder você conseguir saber de onde você está tirando os corpos de prova e se está tirando de forma adequada ou não, né? Queria agradecer a todos por terem a paciência aí de me escutar durante quase 3 horas aí e aproveitar aqui para poder mostrar aqui o site do Materials Life, que é um site assim que a gente tem algumas contribuições nossas e é um site que te dá um embasamento de imagens para você poder comparar e para você poder até estudar mesmo. É muito interessante porque você consegue, através de um filtro, ou pelo material, pelo produto, pela aplicação ou até pelo tipo de falha, você consegue ter casos reais, né, que aconteceram e que tem informações sobre todos os tipos, o que aconteceu e como aconteceu, né? Óbvio que preservando todas as cláusulas de confidencialidade que tem que ser mantidas, mas sempre tentando divulgar a informação e o conhecimento que é o principal principal agente que a gente consegue divulgar aí, né? Então, esse site ele consegue mostrar diversas imagens de diversos tipos de danos diferentes e aí você consegue filtrar por diversas formas diferentes. Então, é bem legal. Eu sugiro que vocês consigam entrar aí, se cadastrem lá, porque é gratuito, e aí vocês geralmente têm para cada case, né, que se chama ML, você tem várias imagens, desde imagens mais afastadas até imagens mais micrográficas, e você tem as propriedades, a aplicação, você tem observações sobre o que aconteceu. Então você tem um acervo muito grande aí para você poder dar uma estudada e entender aí tudo sobre a análise metalúrgica de falhas. Então, muito obrigado aí por terem a paciência de ter me escutado aí por essas horas aí, né? E qualquer coisa podem mandar um e-mail para mim, guilherme@tecmetal.com.br.
assim que eu tiver um tempinho eu vou responder, e estamos aí para ajudar, para poder facilitar ao máximo aí a divulgação do conhecimento, que acho que é o que a gente consegue fazer de importante aí para a sociedade. Tá? Obrigado, pessoal.